Olá, pessoal, bem-vindos ao Despertos. Estou aqui com a professora da Escola do Método de Integração e também escritora da série de livros O Sol Negro, Maria C. Pereira, que é minha amiga, remida aqui do programa Despertos. Tudo bem, Maria? Tudo bem, Cris? Tudo bem, pessoal? É muito bom estar aqui com vocês novamente, com um assunto muito legal hoje. E hoje nós vamos falar da série Sem Limites, né, Maria? Hoje nós vamos falar da série Sem Limites, que é em português, né? Que está na Netflix e também era da CBS. Não sei se tem algum canal pay-per-view, né? Por acaso. Mas é excelente, é baseada naquele filme de 2011, Limitless, que também chamava Sem Limites, com o bonitão do Bradley Cooper. Eu sempre, né, tem que dar uma puxadinha pro ator bonitão, que é um colírio. Mas, ao mesmo tempo, esse filme foi bastante encantador com relação a seu script e a dinâmica com que o filme foi apresentado, né? O roteiro era de Leslie Dixon e o diretor do cinema do filme de 2011 era Neil Burger. Então é com você, Cris. O filme no cinema, pessoal, é de Ed Morra, é um jovem escritor em início de carreira. Ele entra em contato com nova droga, né, que aumenta sua capacidade cerebral de forma exponencial, conhecida como NZT. Você já ouviu falar? As pílulas tecnológicas são controladas por computador para liberar substâncias no corpo e na hora marcada. Com o cérebro turbinado, ele toma Wall Street de assalto e obtém rápido sucesso financeiro e social. O revés acontece quando percebe os perigosos efeitos colaterais que surgem. É isso aí, o elenco tem Jake McDormand, que eu achei ele extraordinário. Eu já tinha visto esse rapaz em algum seriado de televisão, mas eu não me lembrava dele, que ele faz o papel de Brian Finch, e eu chamo de o encantador Brian Finch. É um dos personagens de seriado que eu mais gostei até hoje, depois eu explico por quê. E a excelente também Jennifer Carpenter, como agente do FBI, que ela faz o papel de Rebecca Harris. Ela é muito exótica, muito adequada para o papel forte, o que faz, a personalidade dela é presente, né? O que faz, assim, uma combinação excelente entre Brian e Rebecca, que depois eu explico melhor também por quê. Então, Limitless foi uma série de televisão, foi porque eles, né, cancelaram em 2016, dos Estados Unidos, exibida pela CBS, né, entre 22 de setembro de 2015 e 26 de abril de 2016. Infelizmente, foi encerrada, embora o próprio Bradley Cooper fosse até um dos investidores ali, né, os que patrocinaram esse filme, e ele participa pontualmente em capítulos também, fazendo o mesmo papel que ele fazia no cinema, ele faz nessa série, que eu achei bastante legal. Eu gosto dessa coisa de quando um seriado acaba se conectando com outro seriado, fazendo uma conexão, ou quando um filme do cinema acaba gerando um filme seriado e o ator do cinema se insere na série, o que foi o caso, eu achei bastante bacana. E essa série, então, como o filme, foi baseada no mesmo nome, na questão do livro, que é The Dark Fields, e tem lugar após os acontecimentos do filme. Bem, a série, pessoal, acompanha a história do escritor em plena crise criativa, que encontra em um remédio a grande solução para os seus problemas. O medicamento oferece-lhe uso de 100% da capacidade cerebral, o tornando capaz de se lembrar rapidamente de diversas situações já vividas, além da capacidade de conseguir decifrar alguns problemas, tornando uma peça interessante para algumas pessoas, principalmente pelo FBI. O produtor executivo usou a sua conta do Twitter, dia 25 de maio de 2016, para anunciar o fim da série, afirmando também que nem a Amazon nem a Netflix vão renovar. O último episódio foi ao ar nos Estados Unidos, a 26 de abril de 2016. Pois é, Agora,
Parece que os que eu mais gosto, eles cancelam. Sense8, né? Que eu amava, cancelaram sem terminar a primeira temporada. E esse aqui terminou a primeira temporada, mas não terminou a série. Ficou lá com aquela coisa, aquela vontade de comer o doce sem comer. Então eu tava me divertindo muito, infelizmente, mas fazer o quê, né? Mas você sabe, Maria, o cinema, no meu ponto de vista, é uma forma de mostrar a realidade. Então, tem coisas que eles não querem que seja mostrado nesse momento. Isso é o meu ponto de vista. Ah, sim, bom, você vai entender por quê, né? Exatamente Claro. assim que a gente analisar um pouquinho melhor a coisa aqui. Bom, Maria, você que é expert em decifrar todos esses enigmas, né? Eu vou te fazer uma pergunta. Eu percebi que você se amarrou nessa série, né? E o que é que você viu nela, hein, Maria? Conta pra gente. Bom, eu gosto de algumas coisas específicas. Primeiro, a inteligência, né? Eu achei que o script é extremamente inteligente e ele tem uma velocidade muito grande, de uma dinâmica incrível. Outra coisa que eu gosto é um personagem arrebatador no perfil que eu gosto. Então, sou eu, né, que tô dizendo. Sim. Que é esse perfil do Brian Finch. É que ele é simpatia pura, é um encanto puro. Depois eu vou dar alguns detalhes sobre a personalidade dele e, acima de tudo, a ética do personagem. Então, eu gostei da simpatia, do encanto e a dinâmica do filme e a inteligência. Muitos dados que me chamaram a atenção, que é o que a gente vai discorrer depois com relação à ciência que o filme solta e muitas pessoas nem percebem, né? Então vamos lá, Maria. E o que podemos esperar em relação às drogas que aumentam a capacidade cerebral? Isso já existe? Poderia existir ou está sendo utilizado por grupos seletos? Bem, eu vi artigos aí publicados onde é dito que pesquisadores do Vale do Silício, nos Estados Unidos, vêm utilizando drogas pilotos. Será, Maria? Não tenho dúvida. Afinal, boa parte das descobertas científicas, algumas delas, né? Pelo menos os cientistas honestos, disseram que usavam LSD para poder viajar, né? E descobrir coisas, como os que foram os ganhadores lá, o ganhador, especialmente, do Prêmio Nobel em 1956 ou 7, qualquer coisa assim, sobre a descoberta do DNA, né? Então, a estrutura do DNA, a composição específica, foi uma dupla ali que usou o LSD e não foram só eles, não. Muitos, né? Usaram e eu não duvido que ainda usem para viajar e aumentar o seu nível conectivo, né? O LSD é uma discussão que eu fiz até no curso que é Física Quântica de Deus, que foi disponibilizado e fechou agora, recentemente, com muitos alunos, foi um grande sucesso, Física Quântica de Deus, onde tem uma aula inteira sobre o resultado do LSD nas questões quânticas da mente, que é o tunelamento quântico, como ele faz você realmente atravessar universos e receber um grande conteúdo, onde cientistas, são trabalhos publicados que eu utilizei, cientistas, pesquisadores, mostraram não só no campo da física, mas no campo da neurociência, como isso funciona. Mas o que a gente vai falar aqui, né, é um texto que eu tirei até de um também pesquisador muito interessante. Ele coloca assim: imagine se toda manhã, antes de ir para o trabalho, você tomasse um comprimido, que é o caso do filme, né? Correto. Que, além de te deixar mais ligado e concentrado, melhora a memória e impulsiona a criatividade e a produtividade. É isso que cada vez mais pessoas estão fazendo em lugares como o Vale do Silício, que é a região do norte da Califórnia, Estados Unidos, considerada a capital mundial da indústria da tecnologia, onde os chamados nootrópicos vêm se popularizando nos últimos anos. Essas substâncias, cujo nome vem do grego nous, que é mente, e tropo, que é direção, supostamente são capazes de ajudar a melhorar o desempenho mental, supostamente, tá? O desempenho mental sem produzir efeitos colaterais negativos. Apesar do ceticismo da comunidade científica quanto à sua eficácia, esses potencializadores cognitivos são cada vez mais usados em ambientes de trabalhos competitivos, nos quais o intelecto é muito mais importante de qualquer outra habilidade. É o caso do filme, né? Correto. Embora uma discussão interessante, né, tem que anotar no caderninho para fazer, é que o Brian Finch é tão especial no filme
porque na verdade ele tem grandes habilidades que se outra pessoa tomando o mesmo comprimidinho lá do NZT toma, não chega aos pés do que ele faz, devido às características que nós vamos discutir depois, que são dele mesmo, né? Ele confiou numa droga para descobrir a si mesmo. Essa é a graça do filme. Eu acho que a parte do desenvolvimento do personagem sempre é uma característica fundamental, né? Então, sob o guarda-chuva dos nootrópicos estão, por exemplo, compostos químicos da família dos racetams, como o piracetam, o nome feio, pessoal, é pramiracetam, e substâncias como vitaminas e aminoácidos encontrados em alimentos e plantas que podem ser comprados em lojas de suplementos e de produtos naturais. Alguns até se camuflam, né? Misturando coisas, parecendo natural, e na verdade não é, né? Então, alguns remédios receitados para o tratamento de idosos que apresentam alterações em seus mecanismos cognitivos e que sofrem de males como a demência e o Alzheimer são também utilizados para isso, né? Então, seus defensores asseguram que essas substâncias ajudam, por exemplo, a melhorar a memória, a capacidade de aprendizagem e a concentração. Medicamentos como o Adderall, prescrito para tratar transtornos como hiperatividade e a narcolepsia. Narcolepsia, quem não sabe, é aquela coisa que a pessoa só quer dormir. E você não consegue acordar ela, tá mole lá, meio desmontada, né? Tipo nós, durante um domingo de manhã, talvez. Mas é uma narcolepsia provisória. A narcolepsia constante é o problema, né? E também esse Adderall e substâncias similares são utilizados por estudantes que querem melhorar o desempenho cognitivo, apesar do risco de efeitos colaterais, como a arritmia e a ansiedade. Note isso. Nos anos 70, o pesquisador romeno Cornélio Giurgia definiu como nootrópicos as substâncias que, apesar de potencializar as capacidades cognitivas, aspas, não são tóxicas, viciantes ou provocam efeitos colaterais significativos. Não há um consenso, tá vendo? Aspas, sobre como funcionam muitas dessas substâncias, embora quem as utilize acredite que elas melhoram o metabolismo cerebral. Parte do resultado que o próprio Brian Finch tem é o quanto ele acredita que neste momento ele está realmente o bambam. Então ele mesmo faz isso. Claro que a droga no filme tem ação, né? Mas o Brian acredita na droga, porque ele não acreditava nele antes. Aí ele se torna sinérgico com a substância, por isso que ele é melhor do que qualquer outro que tome essa coisa, né? Bom, Maria, embora alguns neurocientistas possam estar trabalhando com indústrias farmacêuticas e, portanto, a favor dessas drogas ou coquetéis, o que dizem os que não trabalham para eles? Alguns dos que você mesma chama de donos do mundo? Os donos do mundo, tá bem presente os donos das indústrias farmacêuticas, né? Que fazem as guerras, as doenças e por aí vai, né? Querem que a gente fique doente para poder comprar um remédio. Ou te dá um remédio que não cura, ou se curar, te dá a longo prazo e te dá um efeito colateral para você usar outro remédio, né? Eles não criam a cura, então, eles criam a dependência, é isso, Maria? Isso, sobre vários níveis é uma dependência, é assim que funciona, né? Então a resposta para a sua pergunta é melhor você fazer exercício. A atividade cerebral melhora com o exercício. Eu tenho chilique, como eu costumo dizer, o termo é esse. Se eu não me mexer, gente, eu preciso, às vezes por causa de tanto trabalho, eu passo 3, 4 dias sentado na cadeira e eu começo a ter quase que um surto epilético, porque eu tenho que me mexer. Porque melhora todo o metabolismo, eu tenho que fazer exercício, eu tenho que caminhar, andar, dobrar, fazer yoga, porque isso faz a mente outra. Então, quando eu acho que eu estou perdendo tempo e tanta coisa que eu tenho para fazer, né? Eu acho que eu estou perdendo meu tempo, porque, meu Deus do céu, eu não posso fazer exercício, que eu tenho tanto para fazer, a gente faz esse jogo mental, né? E aí então, eu perco meu tempo fazendo exercício, o que eu faço é depois que eu sento na cadeira para começar meu trabalho, eu sou muito mais eficiente, eu produzo muito mais,
Porque meu cérebro está melhor, eu estou mais disposta, tudo funciona melhor, tudo se torna mais sincrônico. Então, aquele tempo que eu achava, né, no lado mente terrena, que eu estaria perdendo tempo, na verdade o que eu faço é ganhar tempo. É nítido. Claro. E ganhar bem-estar, né? A gente fica muito melhor. Então, a resposta para a sua pergunta, primeiro é melhor fazer exercício, porque a atividade cerebral melhora com o exercício. E as pessoas levam um estilo de vida sedentário, né? Essas que levam vida sedentária, elas querem resolver tudo com uma pílula. E não sou eu que estou dizendo isso, quem está falando isso é um professor de neurociências da Universidade do Texas, em Dallas, chamado de Lucien Thompson. Então, ele põe em dúvida a eficácia de muitas dessas substâncias com essa finalidade, alertando para o óbvio, efeitos colaterais. Tudo tem efeito colateral, ponto. Né? É dose e constância. Então, tudo que pode ser inofensivo com longo prazo de tomada vai se tornar, em algum momento, perigoso. Então, muitos dos sistemas neurotransmissores que nós conhecemos e que estão ligados à memória também participam de outros processos. Se você tomar algo para melhorar a memória, estará afetando também outras funções cerebrais com efeitos imprevisíveis, diz o professor de neurociências, né? Sabemos que a atividade cerebral melhora com exercício, ele insiste. As pessoas levam o estilo de vida sedentário e querem resolver isso com a pílula. Ele repete 2 vezes na entrevista dele. Então, para o especialista, é preciso ainda estimular a mente, fazendo palavras cruzadas, estudando, né? Colocando-se em desafio de aprendizagem, né? Sim, e ele fala assim, e não me refiro às redes sociais, mas sim conversar com outras pessoas, diálogos, né? Sobre assuntos enriquecedores. Tudo isso traz benefícios à memória. Então, Thompson, o professor Thompson, não nega que alguns remédios possam até trazer benefícios para a memória, mas ressalta que, nos estudos já realizados, a maioria do que é vendido como nootrópico, porque tem vários no mercado, né, não levou a efeitos positivos e gerou efeitos negativos, né, efeitos adversos. Bem, Maria, o personagem principal tem características típicas extraídas da jornada do herói. Qual a correlação que você faz entre eles? Geralmente, nesses filmes, tem sempre a jornada do herói ali presente, né? Então, são vários arquétipos. Então, esse arquétipo começa com um arquétipo bem infantil. O personagem é uma criança, embora ele tenha lá, sei lá, os seus 30 anos, ele é jovem, né? Mas ele é uma criança porque ele tem várias características. Ele é uma criança interior e ele é um ser puro. Ele é um ser puro, imaculado, bom mesmo, né? Mas que, então, se colocou num papel sobre o mundo, que o mundo era opressor, que o mundo não reconhece qualidades de seres mais intuitivos, coisa que ele era, mais intuitivo do que mental, digamos assim, né? Então, ele estava reprimido. Ele estava naquela história de negar o herói que existe dentro de todos nós. Então, ele era o grande herói brilhante dentro dele, toda a nobreza do ser, toda a pureza desse herói, que diz que não é herói de jeito nenhum. Então, através de digamos assim, um acidente, que sempre começa assim, né? Aquilo que parece ser ruim acaba virando muito interessante, ele acaba, né? Chegando até ele essa droga e causa um monte de problemas, até que o FBI, então, acha que ele é interessante para ajudar a desvendar. Aí o que acontece? No começo ele é um desastre, ele só faz brincadeiras. Ele é extremamente, assim, se você vê o personagem da moça que o acompanha, do FBI, né? A Rebecca. E ele, do lado dela, ela é a pura seriedade e ele é a pura criança. Mas ele vai se desenvolvendo aos poucos. Ele vai percebendo quem ele é. E é pena que no final da primeira temporada é que ele já entendeu que parte do efeito daquela droga que gera aquelas capacidade dele resolver os casos, o brilhantismo dele, vem dele mesmo, né? Então, na parte em que, a jornada do herói leva o herói a começar a perceber quem ele é e deixar para trás a negação de si mesmo, começando a encontrar o seu real valor,
o seriado acaba. Eu falo, não acredito. Olha só, hein? Maria, a estimulação de uma maior conexão, atividade cerebral e até geração de novos neurônios, neuroplasticidade, poderia levar os usuários a um estado de esquizofrênico? Sem dúvida. Porque a esquizofrenia nada mais é do que um estado quântico ativado do cérebro. O cérebro é um processador quântico, só que ele foi preparado para perceber apenas uma coisa de cada vez, né? Embora tudo esteja acontecendo à nossa frente, várias realidades estão aí, apenas uma se torna presente e perceptível através da mente terrena, através do processamento do cérebro. Só que vai deixar de ser assim, porque o homem vai readquirir ativações. Nosso cérebro funciona por bloqueios, por limitadores. Ou seja, o cérebro foi feito com tudo para funcionar. É como se você tivesse uma máquina com tudo e você coloca bloqueios, sistemas que impedem que áreas funcionem, que o sistema funcione com sua total capacidade. Esse é o cérebro. Então, essa droga atua fazendo o quê? Ela atua tirando esses bloqueios. Mas aí o que acontece? O Finch é muito engraçado, porque o personagem é uma simpatia. Quando ele toma o NZT, ele fala com ele mesmo. 1, 2, 3, 4, 5 Finches conversando entre eles, né? Porque ele se torna quântico. Então, é nítido que o NZT daria a uma pessoa, digamos, desinformada, um estado de esquizofrenia. Mas a outra beleza que tem no personagem é que ele é tão já, sem saber, ele já sabe. Então, ele é um dos poucos que pode tomar aquela pílula e lidar com os vários eus sem problemas. Ele se diverte, ele soma, ele ouve uma versão dele, ele ouve a outra, discute e fala, não, essa é uma boa ideia. Vamos tentar, não, acho que você tá certo. Então, é muito legal porque coloca o estado quântico da mente, que é tirar as travas, enquanto que ele, então, fica ótimo e se torna sinérgico com os amigos. Outros seriam internados porque eles estariam tomando essa droga e falando, meu Deus, eu tô louco, ou, né? O FBI sabe disso, então o FBI não encarcera o rapaz. O grupo que lida com ele, que é um grupo restrito de pessoas, claro, ele é um projeto secreto dentro do FBI, né? O grupo sabe dessa atividade dele, então ele fala com vários e tá todo mundo entendendo. Mas se fosse na rua, o cara estaria, né, internado, e viria um psiquiatra com aquela cara de você é um louco, né? Dando laudo de esquizofrenia, colocando ele na clínica psiquiátrica para nunca mais sair, né? Mas olha, Maria, vamos cá entre nós, em desenvolver paranormalidade ou toda essa potencialidade sem maturidade consciencial é para deixar a pessoa louca mesmo, você sabe disso, né? Sim, você tocou num ponto importante, porque assim, eu sempre falo para os meus alunos, o pessoal fala, eu quero aprender a fazer viagem astral. Eu falo comigo, você não vai aprender, não agora, né? Por quê? Porque primeiro você tem que saber coisas, você tem que ter bagagem, conhecimento, o pessoal sai na ilusão, sai do corpo, viaja, tá? Você vai ver lá fora a projeção do que você tem aqui dentro. A tua falta de conhecimento aqui vai estar projetada lá. Só que lá é mais rápido. Tudo é plasticamente imediato, né? Enquanto que aqui é mais lento. Então, todos os seus medos que você não conseguiu lidar com eles aqui vão ser projetados lá. Por isso que eu digo, você tem que estar preparado. Primeiro, faça a sua lição de casa. A casa é aqui, né? Faça o seu trabalho aqui, desenvolva-se, adquira todo o conhecimento, seja capaz de dominar a si mesmo, através do conhecimento e da força, para depois fazer essas coisas, porque aí você só vai ver mar de rosas e vai se conectar a energias e padrões muito maiores e vai entender que tudo que você está vendo lá é uma projeção de você mesmo. É mais você se mostrando de outras formas, sendo criativo, sendo a mente divina em constante criação. Que nada que você vai estar vendo lá é daquele jeito realmente. O que você está vendo lá é projeção de você mesmo, tanto quanto é aqui.
A diferença é que lá é um outro lá, aqui é um outro aqui, mas é tudo projeção da sua mente, né? Onde você cria padrões que se encontram com outros padrões e cria um terceiro padrão. Então você vai ver mais de você mesmo. Se você não gostar, então você não está gostando de você. Por isso que eu falo, cuide de você primeiro, antes de você se lançar a essas coisas. É verdade. E é sem essa maturidade que a gente percebe que nesse mundo zen, as pessoas ficam sem noção nenhuma também, né? Aqui tem maturidade, né? Tem Maria, voltando ao cancelamento da série da TV pela CBS, essa informação dada ao espectador durante a série teria gerado um certo desinteresse do público, Maria? Bom, esse é um ponto que me chamou a atenção e é verdade. A série é assim, o personagem encantador, o Finch, ele é muito rápido. Então ele fala tanta coisa que ele tá matutando e ele vai ligando as coisas e os fatos, tem muitas pessoas, muitos dados. A série é inteligente. Digamos, cada capítulo tem muita informação das coisas que aconteceram, tem muitos personagens. E o Finch dá uma velocidade tão grande que às vezes eu tenho que voltar para... Opa, o que esse cara tá fazendo? Como é que foi mesmo? Porque não é fácil, né? Então eu imagino as pessoas que gostam de tudo fácil, né? Que é tudo digerido já, né? Que as pessoas, a massa não quer esforço, né? Depois fica com Alzheimer, né? A massa não quer esforço, não quer pensar. Não é um seriado fácil, embora eles coloquem toda essa simpatia, tem bastante parte engraçada dado o personagem. Você racha o bico várias vezes, devido àquela piada nerd até, digamos assim, né? Mas acho que as pessoas se desinteressaram, eu imagino por causa da dificuldade. Tem muita ciência e muitos dados muito rápidos. Então, eu acho que isso pode ter sido um problema, que talvez um dos pontos é que o público não se interessou ao longo da primeira temporada. E existe uma coisa que eu adorei nesse seriado, que um dos pontos que eu fui pesquisar porque eu não conhecia, é um dado da ciência que o próprio Finch soltou, que é a optogenética. Então, a optogenética é uma outra forma de potencializar o cérebro, e eu gostei muito de conhecer isso. Maria, então explique melhor essa novidade da optogenética. Sim, eu achei muito interessante, então vamos lá. O termo optogenética, optogenética, refere-se a técnicas que combinam luz, óptica e genética e bioengenharia e permitem o estudo de circuitos neurais e comportamentos atuando em células específicas. Claro que isso foi usado no filme para dominar as pessoas, né? Faziam implantes, né? Através dessa técnica de pequenos sensores de fibra óptica e através de emissão de fótons dominava a pessoa. E aí eu vou explicar por quê aqui, né? Então, esse termo optogenética, do inglês optogenics, né? Deve-se etimologicamente à combinação de opto, que refere-se ao uso de feixes de luz ou lasers, com genética, e que se deve ao uso de genes de opsinas e genes que restringem o processo a células específicas. Esse termo foi usado pela primeira vez por um grupo de investigação da Universidade de Stanford, liderado por Carl Deisseroth, em 2005, é recente essa pesquisa, para designar essa técnica que possibilita o controle de neurônios geneticamente modificados através desses métodos. Então, a optogenética ela permite, assim, analisar em animais vivos os neurônios marcados, seguindo e controlando seus eventos elétricos e bioquímicos, modulando comportamentos. Cris, você já viu, né? Tal como se tem verificado nos últimos anos, a possibilidade de ativar ou silenciar neurônios específicos poderá contribuir muito significativamente para entender como estão definidos os circuitos neurais em condições normais e patológicas. Além de neurônios, é também possível estudar através dessa técnica células da glia, musculares, cardíacas e células estaminais, embrionárias,
o que potencializa, dá o potencial futuro para o uso dessas técnicas em diversas terapias, claro, esse é o lado positivo. Terapias de Parkinson, depressão, cegueira e por aí vai. E a gente já entendeu a parte negativa, não preciso falar, né? Tá na cara. Claro. Maria, o que podemos aprender com o personagem principal da série para a TV feita pela CBS? Como você classificaria o Brian Fink dentro de uma escala de tom emocional? Então, eu até já dei uma adiantada nisso. O Brian é o que está na escala de tom alta. Quando ele é encontrado, como ele não sabia quem ele era dentro dele, ele foi se descobrindo aos poucos. Ele, na verdade, tinha todo o potencial, ele foi formatado para ser um tom de escala alta tonal, ou seja, inteligente, brilhante, ético, correto, preocupado com o todo. Ele se preocupa mais com os outros do que com ele mesmo. É o tipo do cara que é capaz de morrer para salvar o próximo, né? É amante da família, amante dos colegas. Então, assim, isso é uma escala tonal alta. Aquele que assume uma responsabilidade, que não nega a responsabilidade, vai em alto nível de autoestímulo o tempo todo, determinado em direção a realizar aquilo com o que ele se comprometeu, né? Então, ele é um ser que está sempre procurando colocar tudo em ordem, harmonizar e criar também um tom emocional alto. Ele junta as pessoas, ele agrega, ele não desagrega em nenhum momento. Eu acho que, certa feita, eu acho que o que acontece é que as pessoas gostam de personagens que são dúbios, né? Que tem muitas cinzas dentro, vamos falar Darkseid. E o Brian é a criança que se torna um ser solar, né? Ao se descobrir. E ele estava ali nas cinzas, mas não na maldade em um momento antes dele se descobrir. Ele estava na tristeza de não ser capaz de fazer nada, ele achava que não tinha valor, dele se autolimitar, né? A partir do momento em que ele se descobre, ele se torna um ser solar. E eu sei que boa parte das pessoas não gosta do herói, da jornada do herói verdadeiro, que é aquele herói que de fato brilha e se torna a escala alta no tom emocional, que é isso que com essas qualidades que eu determinei. As pessoas gostam do Darkseid, tipo o Arqueiro, né, que nós fizemos também a resenha para o filme do Arqueiro Verde lá, o Arrow, né, que ele é o herói e o carcará. Ele é as duas coisas. Ele é um salvador e um assassino. Ele é as duas coisas. Ele é bom e consegue ser perverso se necessário, né? Então as pessoas gostam desse. Pode ver que o Arrow tá na 5ª temporada, né? O herói que tem a sua escuridão e fala com aquela voz de vez em quando assim, né? E o herói que é o ser solar parece que não agrada aí ao que aconteceu, mas eu particularmente gosto do herói Brian Finch. É porque as pessoas gostam porque é uma projeção, né? Estão se vendo, né, na telinha. Bom, Maria, vou deixar uma mensagem do que eu entendi sobre tudo isso. É o seguinte, nós chamamos de ética o conjunto de coisas que as pessoas fazem quando todos estão olhando, correto? O conjunto de coisas que as pessoas fazem quando ninguém está olhando, nós chamamos de caráter. Isso. Mas será que todo esse poder, né, dessa droga não mexeria com o caráter das pessoas? Bom, bem colocado. Certamente seria usado de forma negativa pelos donos do mundo e pelas pessoas de egos siderados e teomânicos. Bem colocado. Eu penso que é melhor aprendermos de forma simples as coisas da natureza para sabermos definitivamente a natureza das coisas. No meu ponto de vista, a evolução não dá saltos. Precisaríamos, sim, urgentemente ter uma tomada de consciência, mais maturidade, para que toda a humanidade despertasse para a sua real divindade. E na ética, com muito fraternismo, respeitando toda a forma de vida em todas as suas manifestações e formas. Aí sim, do meu ponto de vista, estaríamos evoluindo a passos largos, como seres universais e com postura de homem galáctico. Creio, se a humanidade precisar de uma droga para ser melhor, certamente fará muitas coisas negativas, assim como faz com as indústrias farmacêuticas e como estão os viciados que estão perdidos nas questões de droga.
Assim, não despertarão para o seu melhor, para o seu mais íntegro ser, porque não fará a jornada interna tão necessária para a compreensão e crescimento. Lembrando que o poder sempre nos humilhará perante sua grandeza. E mais uma vez teremos nossas consciências aí pressentidas por se recuperar. O verdadeiro poder é autoconhecer-se e é o equilíbrio que podemos deixar como um legado para as futuras gerações. Que possamos todos, então, no meu ponto de vista, ter o poder da transformação para realmente atingirmos nossa meta de ser desperto. Arrasou! Falou tudo! Honra enorme estar sempre contigo. Você tá Eu digo a mesma coisa. Gratidão aos nossos internautas que nos acompanham. Nas minhas lives perguntam muito de você, todos têm carinho e consideração. E eu digo, é minha irmã aqui na Terra. Estamos aí no emaranhado quântico. Estamos fazendo muitas coisas juntas. Gratidão, minha mãe terrestre. Deixa eu ir por tua conta agora, Maria. É isso aí, brincando, que somos felinas, né? Brincando com a Cris hoje, eu tinha só cachorro minha vida inteira. Agora eu tenho 3 gatos, eu descobri que eu sou um gato também. Eu não sabia. Maria. Então, somos felinas. Isso aí, você sabe o que é bom de ser gato? Gato enterra tudo que não presta. É isso aí, eu faço bem isso e vou pro que interessa. É isso aí, gato não perde tempo. Obrigada, é isso aí. Gato não perde tempo, pessoal. Faça como os felinos. Perca o interesse pelo aquilo que não te desperta. Joga fora. Maria, gratidão, pessoal. Até o próximo Despertos. Vem com a gente nessa jornada. Tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau.